Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. E muito feliz porque eu tenho você aqui comigo. Você já ouviu falar de alguma casa que Jesus tenha passado? E você? Já convidou Jesus para entrar na tua casa? Já deixou Jesus entrar em tua casa? Pois bem, no Novo Testamento, há relatos de algumas casas onde Jesus entrou. E em cada uma delas, algo especial aconteceu. Porque onde Jesus passa, tudo se transforma. Na primeira casa, Jesus levou alegria. A família de Jesus foi convidada para um casamento em Caná da Galileia. Mas durante a festa, o vinho acabou. O vinho que era símbolo de alegria. Sem vinho, sem festa. Então, a pedido de sua mãe, Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. E assim Jesus abençoou aquele casamento e toda a família, devolvendo alegria para que a festa continuasse. Quando Jesus entra em nossa casa, Ele tira toda a tristeza e restaura a alegria do nosso coração. Basta você querer. Na segunda casa, Jesus leva a cura. Essa foi uma das primeiras curas registradas na Bíblia, foi a da sogra de Pedro. Ela estava com muita febre. Mas quando Jesus tomou pela mão, no mesmo instante, ela foi curada. Nós precisamos contar para Jesus tudo o que está acontecendo na nossa vida. As nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, a nossa situação financeira e a nossa falta de fé. Pois só Ele pode curar tanto fisicamente como espiritualmente. E na terceira casa, Jesus leva a restauração. Uma multidão lotou uma casa, não deixando nenhuma passagem. Então alguns homens, abriram uma passagem no telhado, buraco, e desceram o paralítico até Jesus. Aquele homem tinha sua vida destruída pela dor, pelo preconceito, pelo seu sofrimento e tantas outras coisas. Mas Jesus a restaurou totalmente. Muitas vezes, você olha para um lado, para o outro, e não consegue ver nenhuma saída. Tudo que você vê ao teu alcance é como se fosse um muro, só dificuldades, obstáculos, medos, bloqueios. Então, olhe para cima. Jesus abre uma porta para você. O caminho para ir até Jesus está aberto. Ele é o próprio caminho. Buscai-o enquanto se pode achar. E na quarta casa, Jesus leva o perdão. Mateus era um cobrador de impostos, que ao conhecer Jesus, deixou tudo para segui-lo. Muitos fariseus discriminavam Mateus pela sua vida de pecado, pelo seu passado. Mas Jesus declarou perdão a todos os pecados de Mateus. Jesus disse: Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa,
Ele perdoa todos os pecados, tira toda culpa e condenação. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja arrependimento e conversão da tua parte. E na quinta casa, Jesus leva vida. Jairo chamou Jesus para ir até a sua casa porque a sua filha estava muito doente. Mas quando Jesus chegou, a menina tinha morrido. Mas Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quando Jesus entra em nossa casa, nós devemos deixar toda falta de fé lá fora, para que Ele fique dentro, nos protegendo e trazendo vida em abundância. Jesus quer entrar na tua casa e assumir o controle da tua vida. Então, você precisa entregar a sua casa por completo, não apenas alguns cômodos. E na sexta casa, Jesus leva a palavra. Essa foi uma das casas mais frequentadas por Jesus. Nesta ocasião, ele estava ali para ensinar a palavra. Marta era sempre muito preocupada. Queria agradar Jesus em tudo. Queria que estivesse tudo perfeito, tudo no lugar. Enquanto sua irmã, Maria, se ocupava apenas de ouvir as palavras do Mestre. Muitas vezes, nós convidamos Jesus para entrar em nossa casa. Mas quando ele chega, nós estamos tão ocupados com tantas tarefas. Casa, trabalho, academia, esporte, viagens, que não temos tempo. Não temos tempo para ouvir Jesus. Jesus, ele quer falar com você. Não deixe que outras coisas ocupem o seu pensamento. E na sétima casa, Jesus levou salvação. Foi Jesus que se ofereceu a Zaqueu para ir até sua casa. Enquanto este, pequenino, se esforçava apenas para ver Jesus, teve o privilégio de receber em sua casa. Talvez Zaqueu já tivesse recebido ilustres visitas, mas nunca foi alguém tão importante como Jesus. Naquele dia, a vida de Zaqueu foi transformada e ele recebeu a salvação. Assim como Zaqueu, nós precisamos desejar ser salvos e ter coragem. Não desistir no primeiro obstáculo. E o mais importante é se entregar e permitir que Jesus transforme a nossa vida. Na oitava casa, essa foi a única casa que Jesus foi levado contra a sua própria vontade. A casa do sumo sacerdote Caifás, onde ele foi levado para ser julgado e condenado à morte e morte de cruz. Muitas vezes nós levantamos a voz contra o nosso irmão, não percebendo que Jesus está conosco, que Jesus está no outro, sofrendo as nossas críticas, sofrendo a culpa, sofrendo a condenação e até a morte. Faça uma reflexão da tua vida e ao invés de condenar,
de maltratar. Doe ao outro carinho, amor e atenção. E na nona casa, Jesus leva a visão espiritual. Os discípulos estavam caminhando enquanto Jesus os acompanhou até a entrada de Emaús. Não reconhecendo eles que era Jesus, mesmo assim o convidaram. Jesus o aceitou e continuou naquela casa, ministrando a palavra. E ao partir do pão, os olhos dos discípulos foram abertos, para que eles pudessem ver que Jesus estava ali com eles. Jesus quer te dar visão espiritual, para que você veja que Ele sempre esteve, está e estará com você em qualquer que seja a situação. Na 10ª casa, Jesus leva fé. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos se trancaram em uma casa. Eles estavam desesperados, com muito medo. Mas Jesus aparece para lhes encorajar e fortalecer-lhes a fé. Muitas vezes, nós estamos trancados dentro de nós mesmos, com medo de encarar a vida, medo de encarar um novo trabalho, medo de abrir o resultado de um exame, medo de um novo relacionamento. Até temos medo de nós mesmos. Mas saiba você que Jesus está contigo e Ele quer te dar força e fé para você vencer. Para você vencer tudo o que está te aprisionando, tudo que está te fazendo sentir essa pressão que não está cabendo dentro de você. Na 11ª casa, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvires a minha voz e abrir, eu entrarei e juntos cearemos. Essa 11ª casa é a sua casa. Jesus quer entrar e fazer uma transformação por completo. Porque onde Jesus entra, jamais faltará alegria. Terá cura, restauração, perdão, vida, palavra, visão espiritual, fé. Então, abra a porta do teu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa Ele fazer morada. Deixa. Permita. Se entregue. Ele está esperando só que você abra essa portinha que está aqui dentro de você, o seu coração. Deus te abençoe. Beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo.